Moçada da divulgação científica, um salve. Na aula de hoje, nós vamos explorar aspectos históricos da divulgação científica. Isso vai nos ajudar a consolidar a definição, o conceito que a gente vinha construindo e a elaboração de justificativas das práticas de divulgação científica que vamos desenvolver. O meu objetivo como professor, claro, também é ampliar a percepção de vocês sobre as relações entre ciência, tecnologia e sociedade ao longo da história, acentuando o papel da comunicação e da educação. Em tela, nós temos o artigo que nos conduzirá nessa caminhada. Ele é a nossa fonte, nossa base. Essa é a leitura 03 da nossa disciplina e é imprescindível que vocês a tenham feito antes de assistir essa apresentação. O meu esforço nessa aula vai ser de destacar alguns pontos desse texto e articulá-los com outros conhecimentos que vocês já têm ou deveriam. A ideia é que isso contribua para a compreensão de vocês sobre a divulgação científica e fomente a decisão sobre a intencionalidade das ações, práticas e iniciativas que vocês estão desenvolvendo. Para a gente começar, portanto, precisamos retomar a questão do público. Lembremos que a comunicação ou difusão científica tem como público-alvo o público douto, iniciado, ilustrado, a própria comunidade que faz ciência, os cientistas e os seus pares. Já a divulgação científica, popularização ou vulgarização científica, amplia esse sentido, busca ir além, busca pôr a ciência e seus conhecimentos, práticas, histórias, enfim, em contato com públicos não iniciados, aquilo que a gente tem chamado de leigos. Assim, a questão central para revisitar a história da divulgação científica é que nem sempre foi simples distinguir, diferenciar doutos e leigos. Até o século XVIII, a gente não pode falar em ciência ou cientista nos moldes que a gente fala hoje. A ciência não estava institucionalizada. As áreas de conhecimento não estavam tão segmentadas. O conhecimento não estava tão especializado. Antes desse período, durante a Idade Média, a Antiguidade, mesmo durante o Renascimento, o conceito de cientista ele está misturado, amalgamado com o de engenheiro, de médico, de artesão, de artista, de filósofo. Divulgação científica, aproximada do que a gente faz hoje, é um fenômeno que se materializa no século XIX, talvez um pouquinho antes. Uma ilustração desse fenômeno pode ser vista em um trecho do episódio 12 da série Cosmos. Eu vou deixar disponibilizado para vocês e peço que vocês deem um pause agora na apresentação e assistam do minuto 25 ao 27:20. Se vocês assistiram lá, a série mostra uma das inúmeras conferências públicas onde eram exibidas invenções, aparatos de todos os tipos, em busca de recursos e patentes, claro, aparatos esses que revolucionariam a economia e a sociedade daquele século e do seguinte. A vedete do período era a eletricidade. Suas aplicações nos fariam deixar para trás um mundo que era movido à tração animal, a manivelas e a vapor. Era um conhecimento revolucionário. Antes disso, porém, entre os séculos V e XV, na Idade Média, deter e circular conhecimentos impunha muitos riscos. A Europa medieval é um bom ponto de partida para compreendermos a comunicação e a divulgação científica, então. Revisitar esse período é importante para que a gente possa entender que o saber que hoje queremos tornar um direito já foi um privilégio, até mesmo um segredo. A frase é batida, mas faz sentido registrar que saber é poder. Vamos relembrar esse período rapidamente. Com a queda do Império Romano do Ocidente, a Europa viveu foi palco de intensas disputas, sobretudo disputas territoriais. Vocês certamente ouviram falar das invasões bárbaras, vikings, hunos, visigodos, enfim. Nesse processo belicoso de guerra, de depredação das estruturas sociais, a cultura e o conhecimento foi se perdendo, se dissolvendo. A Europa empobreceu, se ruralizou e, como todos vocês sabem, se encastelou em busca de proteção. Com o poder político fragilizado, em alguns casos até mesmo vacante, se estabelece um novo protagonista, a cristandade como filosofia e a igreja como instituição. Essas transformações todas
resultaram em um período de poucos saberes e muito trabalho. Ora et labora, em latim, ora e trabalha, é o slogan da Idade Média. Embora tenha havido desenvolvimento técnico, sem dúvida, os saberes que a gente costuma definir como teóricos acabaram restritos, privados, sob o controle da Igreja. Os mosteiros medievais são símbolos dessas restrições. Suas bibliotecas e as figuras, dos monges copistas, curadores do conhecimento do passado, são emblemáticas. E não à toa, as primeiras escolas e universidades nascem justamente dentro de ordens religiosas. No slide que vocês acompanham, eu sugiro 2 filmes para quem se interessar em revisitar esse cenário ou não conhecê-lo muito bem. À direita, o filme O Nome da Rosa descreve esse contexto de conhecimento nos mosteiros medievais. E no centro, o filme O Físico, na verdade o Médico, vai exibir a sobrevivência dos saberes médicos da antiguidade no mundo árabe enquanto a Europa padecia. Mas para além dessa contextualização toda, o mais importante é que vocês relembrem esse período como um momento de saberes privados, restritos, secretos. As maiores ilustrações disso talvez sejam a relação entre conhecimento e poder sobrenatural ou magia. A alquimia, por exemplo, e seus conhecimentos da metalurgia, que tem a ver com a transmutação de metais, ou conhecimentos da herbologia, na busca por elixires da vida eterna, são representados por uma literatura enigmática, cifrada, criptografada, fechada entre iniciados. Olha a relação disso com a divulgação científica. Outro exemplo bem conhecido é o da Inquisição, marcado pela dimensão da sexualidade, materializada na perseguição às mulheres acusadas de bruxaria. No slide, vocês podem ver uma representação de símbolos alquímicos, à direita, e o livro O Martelo das Feiticeiras, um importante manual de perseguição às bruxas daquele período, à esquerda. Pensem na relação dessa ideia de poder secreto, restrito, privado, com a divulgação científica. A história da divulgação científica, então, ela vai se iniciar com um rompimento dessas fronteiras, dessas restrições, do enfrentamento às tradições e ao poder das autoridades. A inquietação cultural iniciada pelas cruzadas tirou a Europa cristã do umbigo do mundo. Mas foi com as grandes navegações que o mundo conhecido se expandiu a partir do século XV. As viagens aos novos mundos ofereciam à cultura europeia agora novos costumes, valores, novos animais, cheiros, materiais, sabores, hábitos, instrumentos, ideias, registros, tudo. Imaginem vocês o caldeirão cultural que isso se tornou. De novo, esse caldeirão da cultura tinha lenha para queimar e agora tinha muitos novos ingredientes para dar sabor. Muitos novos conhecimentos floresceram em contato com o mundo árabe de novo, com as Índias, com a Ásia, com a América e com a África. Então, esses conhecimentos começavam também a circular. Até o século XVI, aproximadamente, a comunicação vai se dar por cartas manuscritas. Todo aquele fervilhar de saberes, visões de mundo, circulava sim, mas sobretudo entre a população letrada. A imensa maioria é, obviamente, analfabeta. Essa comunicação por cartas pessoais era a melhor opção porque os governos não as abriam. Ao mesmo tempo, se podia usar pseudônimos para não se expor. E isso era muito comum entre aquelas pessoas que a gente vai chamar de cientistas, entre aspas. Sobretudo entre as mulheres, que não eram legitimadas como produtoras e debatedoras do conhecimento. Esse mundo de informação ainda circulava basicamente restrito em latim também. Mas logo isso tudo vai começar a mudar. A transformação veio com a invenção e o refinamento da prensa tipográfica, aí no meio do slide de vocês. Essa é uma mudança revolucionária para a cultura, pois ela permitiu uma circulação menos controlada, mais livre do conhecimento que era produzido e registrado. Tudo que era restrito, escrito à mão em latim, agora podia ser impresso, inclusive em língua local, vernacular. A Bíblia de Gutenberg, de 1555, ainda com o trabalho artístico e a estética medieval,
está impressa à esquerda da prensa no slide de vocês. O livro à direita é o Sucesso Editorial Secreti, de Alessio Piemontesi. Vocês leram a respeito dele na página 15 do texto sugerido para essa aula. Logo, tratados médicos e muitas outras obras que a gente já poderia chamar de científicas começariam a circular e dissolviam paulatinamente, pouco a pouco, o poder político e eclesiástico sobre a cultura. Isso não quer dizer, então, que não houve resistência, né? A Igreja e o Papa mantiveram vigentes, durante esse período e após, a famosa lista de livros proibidos, que vocês conhecem, se ainda não conhecem, no slide. Os conhecimentos declarados hereges, que revelavam os segredos da natureza e dessacralizavam a criação, eram então questionados e estavam proibidos de circular. O Index Librorum Prohibitorum é a grande lista de condenação dessas obras. Um dos livros que mais tarde foi condenado e parou nesse índex foi o Diálogos, de Galileu Galilei, também citado no texto lido por vocês. Para alguns autores, e também para mim em particular, essa obra é um marco da divulgação científica. O que o Galileu escreveu não é um livro, digamos, científico, mas um diálogo metafórico com uma linguagem literária diversa, a partir do qual ele ridiculariza os argumentos do Papa Urbano sobre os sistemas astronômicos de Ptolomeu e Copérnico. Seus personagens, como vocês leram, são usados para explicar a forma de pensar da ciência, atraindo e provocando o leitor para a valorização da racionalidade científica. Vale lembrar que em 1633, Galileu é julgado pela Inquisição, tendo em parte do julgamento dele sido ameaçado de tortura se não se confessasse herético. Ele jurou não voltar a defender o heliocentrismo e foi condenado pelos 7 cardeais do júri a uma vida em cativeiro. O Papa Urbano, na verdade, nunca chegou a ratificar o veredito. Ele não considerava Galileu necessariamente herético, mas efusivo. De acordo com a lenda, quando se levantou após ter renunciado à sua ofensa, teria batido com o pé no chão e dito em uma voz baixa que, no entanto, se move. Foi então um período perigoso para quem dominava, produzia e debatia conhecimento sobre a natureza. Tanto que os sujeitos que se dispunham a fazer isso o faziam de maneira a serem invisíveis. Foi o período das sociedades secretas, mais tarde, sociedades científicas, em volta das quais há inúmeros mitos e elaborações conspiratórias aí pela internet. O fato é que eram comunidades intelectuais que reuniam nobres, eruditos, artistas, mercadores para debater e pensar longe do controle do Estado e da religião. E tais reuniões deram origem às primeiras sociedades científicas do século XVII. A mais famosa, eu imagino, seja a Royal Society, conhecida anteriormente pelo nome Invisible College. Para entender a importância das sociedades científicas para a divulgação científica, no início do século XVIII já havia dentro de algumas dessas sociedades pessoas responsáveis por produzir conteúdo para a sociedade culta da época. Quase como press releases que os jornalistas fazem atualmente. A moeda que vocês veem à direita traz a inscrição em latim Nullius in Verba, o slogan da Royal Society, que poderia ser traduzido como algo do tipo a palavra não vale. É um questionamento aberto à autoridade e uma defesa da crítica, do ceticismo e da experimentação como forma de chegar à verdade. É nesse momento que tem início o processo de institucionalização da ciência. Percebam, contudo, que a relação com o Estado não é igual em todas as sociedades e lugares. Na França, por exemplo, a Academia de Ciências, fundada em 1666, foi pioneira ao dialogar com a monarquia, na imagem aí vocês veem o rei Luís XIV, em busca de legitimidade e recursos econômicos. Olhem aqui a intencionalidade declarada da divulgação científica. Enfim, a Europa que estava nascendo era urbana, industrial e comercial. A ciência ia jogar um papel central nessa transformação, claro.
Novamente, saber como poder político e econômico. A ciência do século XVII, portanto, tinha mais conhecimentos, mais pessoas envolvidas, mais conclusões em discussão, e as cartas que circulavam entre os membros das sociedades e as suas próprias reuniões já não bastavam. Era preciso registrar aqueles encontros e o que neles se formulava, e assim nasceram os primeiros periódicos acadêmicos. Lançados em 1666, com meses de diferença, as duas publicações que vocês veem no slide disputam o título de primeiro periódico, primeira revista científica. À esquerda, o Jornal dos Sábios, francês, tinha uma proposta mais generalista, acessível, mais parecida com o público leigo. À direita, o Realizações Filosóficas, em inglês, com um perfil mais técnico, experimental e científico. Aqui a gente pode parar e pensar no conceito de divulgação científica que trabalhamos hoje e anteriormente, com essa distinção entre comunicação e divulgação. O fato é que, a partir de agora, começamos a falar de ciência, com C maiúsculo, e de cientistas, com C maiúsculo, de modo mais próximo ao sentido que a gente usa hoje para esses termos. O que esses homens e algumas mulheres, infelizmente silenciadas, estavam pensando e desenvolvendo também começava a chamar a atenção da sociedade. Os conhecimentos que circulavam nas universidades, como vimos, começavam a ganhar as ruas. Foi um momento de valorização da engenhosidade da ciência, visto pelos seus experimentos e instrumentos científicos. Agora, entretanto, havia um elemento de interesse de novos públicos. A aristocracia, sobretudo, consumiu ciência em seus salões no século XVIII, como entretenimento e diversão. Histórias e explicações sobre o mundo, sobre os fenômenos, conhecimentos como o magnetismo assumiam tonalidades mágicas, divertidas. Também foi uma época de valorização do conhecimento com um consumo de aulas transcritas, transformadas em livros adaptadas como obras literárias. No século XVIII, a ciência e a tecnologia já habitavam a vida das pessoas. E, obviamente, seu imaginário, seus sonhos. Havia interesse pelas maravilhas da ciência e da técnica. Havia desejo também de expor um mundo de luz, de razão, liberto das amarras da tradição anterior. A Europa, agora urbana, industrial, tinha fusionado, fundido os conceitos de ciência e tecnologia. As aplicações do conhecimento, misturadas às técnicas, às engenharias, às artes, agora definiam o modo de vida da sociedade. E foi nas enciclopédias que todo esse conhecimento foi sistematizado e difundido. O enciclopedismo, como movimento no século XVIII, é outro marco importante da divulgação científica. Outra mudança social que dialoga também com a história da divulgação científica é a concepção de infância. Como gostam de dizer os educadores, criança sempre existiu, mas infância é uma invenção histórica da modernidade. No século XVIII, no rescaldo do Iluminismo, da Revolução Francesa, se acende o questionamento sobre o papel da criança e sua identidade intelectual e moral. As crianças vão paulatinamente deixar as fábricas para ocupar os bancos das escolas. A escola, instituição que estava surgindo, se desenvolvendo naquele momento. A cultura científica agora também as alcança. Há registros, vocês leram no texto, de livros infantis como almanaques, com conhecimentos adaptados e experimentos lúdicos para as crianças e jovens. Na tela, dois exemplos que vocês leram estão citados. Nesse contexto todo, ainda, na medida em que a educação fazia reduzir a taxa do analfabetismo, criava-se mais demanda por conhecimento e isso fez explodir o mercado editorial, o mercado de livros. Grandes corporações e editoras que existem até hoje surgiram naquele momento na França e na Inglaterra, por exemplo. Mesmo espaços culturais menos formais, não relacionados à instrução, à formação, foram alcançados pela ciência e pela sua divulgação. No campo do lazer, por exemplo, do entretenimento, jogos com temáticas científicas começaram a circular na sociedade mais abastada. É assim que a gente chega finalmente ao século XIX, a idade de ouro da ciência e da divulgação científica também.
Após a Revolução Industrial, a ciência se associou à indústria irrevogavelmente. O conceito de desenvolvimento econômico não existe sem um conceito de desenvolvimento científico agora. É nesse contexto em que surgem associações científicas que vão estimular, fomentar a produção de ciência. Uma dessas ações é justamente institucionalizar a ciência nos museus. Na Europa, todas as coleções de curiosidades, os acervos da exploração e da colonização vão constituir os grandes e primeiros museus de ciência e tecnologia do mundo. No começo, eles não tiveram muita acolhida, não despertaram muito interesse, mas como veremos na aula específica sobre pedagogia museal, eles se desenvolveram e foram cruciais para o desenvolvimento da própria ciência e da divulgação científica. Nesse momento, a ciência está, portanto, institucionalizada no século XIX. Há cientistas em tempo integral, há uma linguagem que se tornou específica, restrita, cheia de códigos, inacessível a quem não é da área. Os domínios da matemática permeiam todas essas novas ciências. Há um nível de especialização muito grande e o conhecimento começa a se fragmentar e a se expandir de maneira demasiada. Aqui, as universidades já amadureceram, as sociedades científicas já se consolidaram, as associações de amparo e apoio estão formalizadas, a comunidade de cientistas cresceu enormemente e o Estado já está envolvido com a ciência. É nesse contexto que nascem os periódicos mais conhecidos hoje pelo grande público, como espaços de ciência. As revistas Science e Nature dão o tom da distinção entre a conversa que se dá entre os cientistas e o quão distante ela é do diálogo com a sociedade. É a partir desse momento também que a comunicação entre cientistas não se confunde mais com a divulgação científica. Este é um ponto muito importante. Ao chegarmos ao século XX, quando eu e alguns pouquíssimos de vocês nasceram, a gente percebe a ciência incrustada na cultura, a ponto de a gente viver as nossas vidas sem precisar percebê-la. O século XX cria essa distância entre a ciência e o público. Nós não pensamos mais no conhecimento, mas usamos as suas aplicações. O volume e o fluxo de produção do conhecimento inviabiliza que a gente o acompanhe. A especialização do conhecimento dificulta para a gente a compreensão. E a institucionalização da ciência acaba por afastar o cidadão comum. Compreender essa história toda, então, gente, depende que a gente entenda também o contexto em que os saberes foram pensados, construídos, controlados e usados. Por quem eles foram controlados, usados, pensados, construídos e com quais objetivos isso aconteceu. Então, compreender essa história é compreender alguns marcos do seu contexto também. As viagens marítimas promoveram a expansão da nossa visão de mundo, do conceito de cultura, misturaram os saberes. Botaram tradições em conflito, promoveram questionamento intelectual. O desenvolvimento da imprensa, da publicação de livros, da cultura livresca, fez com que o saber se democratizasse, o fluxo e o volume de saber cresceram. O iluminismo nos ofereceu o questionamento à autoridade do Estado e da Igreja. A luz contra as trevas, a razão contra a fé. E nessa disputa, o amadurecimento de uma concepção de humanismo. O renascimento cultural e a burguesia, o florescer da burguesia, nos ofereceram uma nova concepção da relação entre dinheiro e desenvolvimento científico. E, por fim, o protestantismo, ou o rompimento da unidade da cristandade, ajudou a construir a identidade não só do humanismo, mas do conceito de educação como direito. E isso transformou a relação das pessoas com o saber. Compreender, então, a história da divulgação científica exige que a gente transite um pouco pela história da própria ciência. Elas se confundem, se misturam. Então, assim, para finalizar, eu proponho que vocês decidam
se vocês querem viver numa sociedade em que o conhecimento é segredo, que ele é privilégio ou ele é direito. Para tomar essa decisão, vai depender do valor que vocês conferem à divulgação científica. Dito isso, nos termos da ciência, eu deixo para vocês um ósculo e um adstrito amplexo. Até a próxima!